Oi, gente, tudo bom? Hoje a gente vai estar continuando, né? Eu fiz uns 2 vídeos antes sobre a primeira epístola de Tiago. Vamos na segunda e vamos ver o que ela diz para nós, certo? Vamos estudar, vamos aprender junto, vamos tomar a lição hoje juntos e vamos ver o que o Espírito Santo de Deus tem para mim e para você. Vamos lá. Sem perder tempo, né? Vocês me desculpem o barulho, que sempre tem serralharia algo por perto, né? Mas hoje o dia lindo que está fazendo, clareado, vamos ler a palavra do Senhor. O título diz assim: condena-se o fazer acepção de pessoas. Quer dizer, fazer acepção de pessoas é totalmente condenado, né, diante de Deus. A gente se condena por isso, né? Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se entrar na vossa reunião algum homem com anel de ouro no dedo e com traje esplêndido, e entrar também algum pobre com traje sórdido, e atentardes para o que vem com trajes esplêndidos, e lhe disserdes: senta-se aqui no lugar de honra, e disserdes ao pobre: fica aí em pé, ou senta-se abaixo do escabelo dos meus pés, não fazeis porventura distinção entre vós mesmos, e não vos tornais juízes movidos de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres quanto ao mundo para fazê-los ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não são os ricos os que vos oprimem e os que vos arrastam aos tribunais? Não blasfemam eles o bom nome pelo qual sois chamados? Todavia, se estás cumprindo a lei real, segundo a Escritura, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Fazeis o bem. Vou dar uma pausa, certo? A gente hoje vai ler até o versículo do capítulo, que é o 26, mas vou dar uma pausa para a gente só dar um retorno aqui para você entender o que significa acepção de pessoas. Acepção de pessoas não é a mesma coisa de você ser obrigado a conviver. Não é isso. Certo? Você não é obrigado a conviver com quem não quer, mas você tem que respeitar. Nós devemos respeitar, né? Eu devo respeitar as pessoas, os seres humanos, não fazer distinção, não fazer acepção, porque o que adianta, amor de Deus, em minha vida se eu fizer isso? Se eu olhar, eu vou sentar mais perto da pessoa que é mais rica, ou que se veste melhor, ou que tem uma posição melhor, e o que não, fica ali daquele ladinho ali, não nem falo, nem quero saber. Esse é o exemplo que foi dado na Bíblia, né? Então não devemos fazer acepção de pessoas, porque Deus não faz acepção de pessoas. E assim, o primeiro versículo já diz assim: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas, né? A gente tem que ter a fé em Deus, mas não ter como em acepção de pessoas, porque Deus não faz acepção de pessoas, certo? Para Deus, o rico e o pobre, ele ama os dois. As pessoas que tem que amar a Deus, né? E devemos respeitar e honrar todos. Vou dar um exemplo bem prático. As pessoas gostam de distinguir muito dentro do SUS. Tanto as pessoas que têm mais condições e as que não têm condições. Dizem assim, porque eu pago o plano, não posso ser atendido no SUS. É errado. Claro que pode. Claro que pode. É um direito para todos. Aí, o contrário diz assim, eu não posso pagar um plano, por isso eu vou para o atendimento do SUS. E não sei para que essas pessoas que podem vir para cá. Tá errado. Todos podem usar o SUS, porque é um direito integral nosso. Entendeu? Esse é um exemplo que eu dei em relação à saúde. Por que eu estou dizendo o nome do sistema? Porque é o único sistema no mundo que atende tantos brasileiros nativos e estrangeiros gratuitamente. Tem lá os altos e baixos, não vou entrar em detalhe, mas só estou falando da parte de acepção, que significa uma discriminação. E isso, meu pai e minha mãe me ensinaram desde pequenininho que devemos respeitar e amar o ser humano por igual, certo? Que não havendo acepção, tá certo? E vamos continuar, né? Vamos voltar para lá, né? Que o versículo
o versículo 5 diz assim, o 4 já diz que a gente, que a gente acaba não fazendo porventura distinção entre vós mesmo, quer dizer, o ser humano distinguindo o ser humano, né? Acaba se tornando juiz, ouvido de maus pensamentos. A acepção vem de maus pensamentos, tá aqui. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres quanto ao mundo para fazê-los ricos na fé e herdeiros, mas aqueles que, como eu já falei o capítulo anterior, pobre de espírito é aquele que não tem Deus, não é verdade? Como eu disse, pode ser uma pessoa riquíssima em dinheiro, em posição e também riquíssima espiritualmente, se ela buscar tudo em Deus. E a pessoa pobre pode até ser humilde, de posição, de vida, e ser riquíssima espiritualmente também, se buscar em Deus. Então, para Deus não há distinção quando Ele quer dar. A gente que deve buscar o certo, porque Ele ensina certo para todos. Então, vamos lá. Ele diz aqui no 6 também, né? Mas vós desonrastes o pobre. Quer dizer, geralmente, as pessoas que são pobres de espírito, que só tem posição rica, que quer pisar nas outras pessoas, acabam desonrando. E quando acontece isso, eles oprimem o pobre, né? Mas aí, não estou dizendo que são todos, porque tem pobre que oprima pobre. Tem pessoas humildes que não são humildes de espírito. Dizem que são humildes, são pobres, que não podem. Acaba, meu Deus, esculachando o rico e o pobre. Eu estou usando essas palavras porque tem essas palavras na Bíblia, tá? E não blasfemam eles o bom nome pelo qual sois chamados? Blasfemam. Todavia, se estás cumprindo a lei real segundo a Escritura, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Então, quer dizer, ele quer dizer que a acepção vem de pensamentos maus. E se todos, ele generalizou aqui, ó. Todavia, se estás cumprindo a lei real, a lei do Senhor, né? Segundo a Escritura, segundo essa palavra de Deus, que diz o primeiro mandamento e o segundo que diz amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e o segundo, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, fazeis o bem. Então, o que ele quer dizer? Ele não está dizendo aqui só, ô rico, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, ô pobre, amarás ao teu próximo. Não, ele está dizendo a todos. Isso a gente aprende desde pequenininho. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo, fazeis o bem. Mas eu lembro uma coisa, para mim e para vocês. Não somos obrigados a conviver com as pessoas que a gente não quer andar lado a lado. Mas também não devemos fazer acepção. Se a pessoa, eu só dou um bom dia àquela pessoa, respeito como pessoa, como colega, ou como na escola, dê um bom dia, cumprimenta. Se a pessoa não responder, aí você deixa pra lá. Se a pessoa responder e também ter a mesma noção de também só respeitar, falando assim, beleza. Vocês não estão descumprindo, a gente está descumprindo nada. Também não é obrigado a conviver. O amar não é conviver. As pessoas andam errado, querem que você faça errado, você não faça. Se você tem sua consciência, não faça. Se você tem seu jeito de ser, respeite o jeito das pessoas e as pessoas vão respeitar o seu. E assim, uns vão respeitando os outros sem fazer acepção, certo? Eu espero que vocês entendam, porque eu estou tomando essa palavra para mim, sempre para mim, quando eu trago esse estudo, e para vocês. Como diz assim, né? A Bíblia também fala que as más companhias corrompem os bons costumes. Não sei o que digo, não. A palavra do Senhor tem isso aí. Vocês já leram isso comigo também na Bíblia. As más companhias corrompem o bom costume. E se você anda com má companhia, cuidado, olha lá, viu? Se você está vivendo o que ele pode até andar, mas não faça o que elas fazem, não. Porque se você for uma influência boa, se você for daquelas pessoas, eu quero andar porque eu quero ensinar aquelas pessoas, tudo bem. Se você acredita que você consegue, agora peça em nome do Senhor isso, viu? Porque o nome da gente própria, assim, a gente não consegue, não, viu? Eu mesmo não consigo, não. Por isso que a gente tem que orar muito, ler a palavra do Senhor, certo? Vamos para o próximo versículo, diz assim. E sim, fazer o bem, né? Amar o próximo é fazer o bem. Mas, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado. Então, quando a gente ama as pessoas, a gente faz o bem. Fazeis o bem, entendeu? Ele diz fazeis o bem para todos, né? Não só diz fazer o bem só o rico ou o pobre, é para todo mundo, como eu já disse. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado. Sou eu que estou dizendo não, viu, gente? É Dígia. Sendo por isso condenados pela lei como transgressores. Eu vou dar um exemplo, certo? De outra coisa. Já que eu falei de trabalho, essas coisas. Você tem seus aparelhos pessoais, seus aparelhos de trabalho. Você não vai misturar. Porque se você misturar, vai haver uma acepção, vai haver
fofoca, vai haver encrenca, vai haver interpretação errada. Então, por isso que é sempre bom manter separado, né? Sua vida de trabalho, sua vida pessoal, sua vida, né? Tem que separar, porque senão se misturar, olhe lá. Ah, mas você diz, mas acaba nascendo uma amizade de alguém do trabalho. Claro que sim, lógico. Com certeza. Mas não é com todo mundo não, viu, gente? Isso serve para mim, para você, para todo mundo. Nós temos que estar atentos. Nós devemos, eu sempre tento e busco aqui em Deus para não pecar, né, diante de Deus, de mim, dos meus pais, dos homens, porque nós devemos respeitar as pessoas, não fazer acepção, mas também nós devemos seguir o que somos, né? A maneira que nós somos, porque princípios não se mudam, entendeu? Princípios não se mudam. E eu tô tomando primeiro essa palavra para mim, porque eu preciso dela todos os dias para eu não cair. Não me desviar, não ir atrás de oba-oba, entendeu? Então por isso que eu mantenho firme a minha linha. Quem convive comigo, quem vê, quem sabe um pouquinho ou que me conhece um pouquinho, sabe como eu sou, né? Porque nem eu mesmo sei como eu sou completamente, só Deus. Como é que as pessoas querem saber mais do que eu, quem eu sou? Não pode, né? Assim como eu não sei quem são as pessoas. Mas a gente tenta, conversando, se entendendo, né? Então, assim, seguindo. Sendo por... Não, o 9 de novo. Mas se fizer acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo por isso condenados pela lei como transgressores. O pior de tudo é quando acontece em relação à família. Quando essas acepções são dentro de uma família. Eita, que é pior ainda isso. Olha lá, hein? A porta está aberta ainda para correções, não é só para salvação, não. Para correções também. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, tem se tornado culpado de todos. Veja só. Vou dar exemplo do 10 mandamentos. Se você guarda os 10 mandamentos todinho ali, não matarás, não roubarás, amarás teu pai e tua mãe honrarás, mas se você falha só nesse aqui, ó, fazendo acepção de qualquer pessoa, acabou-se. Acabou-se total. É isso aqui que ela quer dizer. Guardar toda a lei, toda a fé. Mas se um pontinho, aí vai se tornar culpado de todos os outros. Tudo. Porque o mesmo que disse, não adulterarás, olha o que eu acabei de falar, gente, nem tinha lido esse versículo ainda. Portanto, o mesmo que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Ora, se não cometes adultério, mas és homicida, te has tornado transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como havendo de ser julgados pela lei da liberdade. A lei do Senhor, né? Porque o juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Esse juízo que ele está falando aqui é a final, viu? A porta está aberta ainda. Vamos para o próximo... como é que chama? Próximo título, que diz assim: a fé sem obras para nada aproveita. Como diz, a fé sem obras é morta. 14. Que proveito há, meus irmãos, se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura, essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Os demônios também o creem e estremecem. Veja que palavra forte, né? Porque o poder está todo na mão do Senhor Jesus. O 20 diz assim: mas queres saber, ó homem vão, que a fé sem as obras é estéril. Porventura, não foi pelas obras que nosso pai Abraão foi justificado,
quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque. Quem já leu a história de Abraão e Isaque, né, no sacrifício, vai entender. Está lá em Gênesis. Vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E se cumpriu a escritura que diz, e creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Veja só, a única pessoa no mundo que ia dando a Deus como sacrifício, né, determinado pelo Senhor, mas que na hora Deus providenciou o sacrifício correto, foi chamado de amigo de Deus, porque ele teve tamanha fé através da obra. Eu vou cumprir o que Deus está pedindo, mesmo que seja meu filho. Eu sei que Deus proverá. E Deus proveu, porque ele quis ver se Abraão era fiel a ele na fé, e era. Mas Abraão cumpriu, mostrou sua fé na obra, né? Vedes então que é pelas obras que o homem é justificado, e não somente pela fé. Então a fé sem obra é morta, tem que ter a obra, viu? Você não tem que ter só a fé, não. Tem que ter a obra, corra atrás, faça o bem. Mas não é só a obra, não. Se tiver só a obra sem a fé, também não vale, não, viu? Tem que ter os dois. Aqui está dizendo que a fé justifica a obra, mas não está dizendo que a obra feita é sem fé. Não. Né? A obra sem fé também ela é morta. Diz o 20, né? Que aqui volta aqui, o 20 diz assim, que a fé sem as obras é estéril, né? A obra é estéril sem a fé. A obra é morta. E o 25, já estamos terminando, diz assim. E de igual modo não foi a meretriz Raabe, também justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho. Esse aqui já é outra história bem bacana, né? Que a Bíblia conta, que Raabe acolheu, né, os soldados, os espiãs do povo de Israel. Ela era uma meretriz, hoje é conhecida como prostituta, mas ela na época era chamada de meretriz, né? A Raabe, ela tinha, apesar dela trabalhar, fazer nessa atitude errada, digamos assim, que não é, tem gente que considera trabalho, mas não sei o que estou dizendo não, viu? Mas aqui diz que como a fé é justificada pelas obras, Raabe, ela vivia como uma meretriz, quer dizer, tem gente que leva isso como trabalho, né? Ser meretriz. Mas diante de Deus não é, certo? É errado, é prostituição, é pecado, certo? A gente tem que cuidar do nosso corpo, a gente tem que... o nosso corpo é templo do Espírito Santo, certo? E aqui a Raabe, ela tinha a fé dela, apesar dela ter vivido assim, ela não queria mais viver assim, mas ela tinha a fé dela, e ela queria salvar ela, a família dela, e ela acolheu. Então a obra dela que ela fez justificou a fé dela. A obra, né? Vou ler de novo. E de igual modo, não foi a meretriz Raabe também justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho, porque ela já praticava, fazia coisas, obras que não agradavam a Deus, mas ela tinha uma fé. E quando ela usou da obra correta, justificou, não foi justificada, justificada pelas obras que ela fez quando acolheu os espias do Senhor, os servos de Deus. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto. O 26, né? O último versículo que diz, por quê? Assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obra é morta. Então, neste momento, quando ela fez a obra dela, guardando, acolhendo, escondendo, colheu os espias, ali começou a fé dela trabalhar junto com o seu corpo, o espírito e o corpo junto, a fé e a obra junto, voltados para o Senhor. E dali em diante a vida de Raabe mudou, porque ela praticou para um lado correto, lado de Deus, a obra certa, com a fé dela. Ela tinha fé e fazia a obra errada. Quando ela, com a fé dela, praticou a obra certa, foi justificada e, com certeza, sua vida foi completamente
modificada. E mais à frente, né, nos livros mais à frente da história de Raabe, de Gênesis para lá, vocês vão entender mais com o tempo. Gênesis, os livros de Reis para frente, quando diz que o povo de Israel ia para Jericó, né, visitar, ficar sitiando a cidade para olhar, vigiar, espreitar, né, como diz, espiar. Mas aí são outras histórias maravilhosas que a Bíblia conta e tem. Bom, gente, e aqui, o que nós tiramos hoje daqui? Foram duas palavras que nós tivemos como força hoje, nesse capítulo, né? Que não devemos ter acepção, é acepção, não devemos ter, né? Voltando aqui um pouquinho, você vê aqui, né? Que diz, a acepção de pessoas é condena. Então, a condenação, né? Através de acepção. E a condenação, né? Da fé sem obras, para que nada se aproveita, né? Então, assim, que a gente possa exercitar realmente a nossa fé com nossas obras diante do Senhor, sem questionar ou julgar porque as pessoas são assim, porque eu acho elas assim, porque não sei o que é assim, não. Vive tua vida em paz, respeita as pessoas, não faz acepção, faz a tua obra. Se você acha que é certo fazer aquilo, vai e faz, não questiona. Se você não quer fazer, também não faça. Porque é melhor que a pessoa não faça do que arriscar sua fé em fazer uma obra que não vai ter efeito nenhum, certo? Então é melhor que não faça. Deixa para quem quer fazer mesmo, tá certo? E assim, eu tô falando em relação às coisas espirituais, as coisas de ajudar, até mesmo coisas do trabalho, da escola. Se tiver de fazer, faça com bom coração, faça com amor. Né? Fazer o bem, é para todos. Principalmente, vamos ficar aí com isso no nosso coração, na nossa mente, não fazendo acepção de ninguém, né? Porque a acepção vem de pensamentos maus, então devemos ter nossos pensamentos bons, fazer o bem, amar o próximo para fazer o bem, né? E a nossa fé nossa obra é justificada pela fé, porque a gente tem que ter fé e fazer as obras corretas diante do Senhor. Não ter minha fé e fazer obras erradas, certo? Então, assim, não se sintam obrigados. Eu gostaria que vocês voltassem os vídeos anteriores que eu falei de Tiago e os outros, que falam também sobre acepção, sobre suportar, que explico bem direitinho. Mas nesse vídeo aqui eu quero focar mais nisso, certo? Para mim, para vocês, e que vocês continuem estudando comigo. Eu disse que o vídeo não ia ficar longo, mas ficou um pouquinho, 22 minutos aí. Então, Deus possa abençoar a tua vida, que a gente possa crescer junto espiritualmente, orando, lendo a palavra do Senhor, jejuando, cantando e se alegrando, né? Porque por meio que as dificuldades existam em nossas vidas, mas quem está nos pés do Senhor vai poder saber passar por todas elas, certo, gente? Então, Deus abençoe vocês e até o próximo. Compartilha, né, essa leitura, esse estudo, compartilha, porque sempre existe alguém que precisa ouvir essa palavra, tá bom? Então, Deus abençoe você e sua família. Até o próximo vídeo de Tiago. Beijinho.